Hoje eu estou mais empolgado ainda com a nossa mensagem. Estou um pouco tenso porque eu não sei se eu vou conseguir passar essa minha empolgação, não sei se eu vou conseguir ser claro. Até lutei tentando arranjar uma ilustração para a gente aqui, para ajudar, mas estava só atrapalhando, mas vamos ver o que acontece. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu há poucos dias com a minha esposa, que duas mulheres ligaram para ela e falando que queriam conversar com ela, né? Precisavam, tinha uma certa urgência, uma era cristã, a outra não, e era uma oportunidade importante. Só que era dia de semana, eu estava trabalhando, ela estava cuidando do nosso filho de 1 ano, não tinha como encontrar essas mulheres, mas aí por uma série de detalhes que eu vou pular, acabou que no dia seguinte eu não ia trabalhar, a gente ia fazer uma viagem, cancelou, não sei o quê. Eu falei, não, então beleza. Então eu vou estar livre nessa sexta, então eu posso ir lá e conversar com essas mulheres no seu lugar, né? Olha que ideia legal. É claro que é uma ideia horrível, porque as mulheres queriam conversar com a minha esposa e não comigo. E é completamente compreensível, viu, gente? Não leve a mal, não. Eu também prefiro conversar com a minha mulher do que comigo mesmo. Mas, então, obviamente, a minha proposta para ela não foi essa, foi outra. Eu falei, não, beleza, então, amanhã, já que eu não vou trabalhar, eu posso ficar com o nosso filho, os outros também, e aí eu te libero. Você vai lá, encontra essas mulheres. Isso aconteceu mesmo, foram conversas importantes. Nós não sabemos qual vai ser o desdobramento dessas conversas nos próximos anos e nem na eternidade, mas o que essa história mostra é que a forma como eu servi a minha esposa naquele momento liberou ela para ter essas conversas e não sabemos qual vai ser o resultado. Esperamos que seja importante. E hoje nós vamos ver um caso desse muito mais legal na igreja de Atos. Então, vou orar, que eu já me arrisquei muito falando sem orar ainda, e nós vamos começar. Mas o Tiaguinho já orou. Pai, obrigado por podermos olhar a palavra do Senhor. A palavra é sua, o Senhor é que é o nosso Deus. Nós só estamos aqui por causa da sua palavra, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado que muita coisa já aconteceu para a gente chegar nesse momento. Eu estou segurando um microfone aqui que não fui eu que montei. Nós estamos numa sala que não fui eu que aluguei. Nós temos uma palavra que não veio de nós. Então, eu oro que o Senhor só complete aqui o último ato para entregar a palavra do Senhor fielmente e que a palavra do Senhor possa ser recebida com alegria, com verdade, com beleza, e transformar as nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém. Então, eu também tenho uma pergunta para vocês, e eu queria me dirigir especialmente às pessoas que têm servido nos ministérios da Comunidade Horizonte. Talvez você está servindo aqui em um dos ministérios há muito tempo, 1 ano, 3 anos, 5 anos, e em algum momento talvez você parou e pensou, por que eu estou servindo? Será que isso é importante? Será que colocar o café lá na mesa no domingo de manhã é importante? Será que falar o evangelho para crianças de 3, 4 anos é importante? Bom, o texto de hoje vai tocar nesse assunto. Eu espero que você saia daqui convicto de que sim, que é importante, e que isso possa nos dar uma visão maior do corpo de Cristo. Mas a mensagem não é só para quem está servindo nos ministérios, não, para todos os contextos. Vamos primeiro fazer uma recapitulação de como nós chegamos aqui em Atos, né? Então, até aqui nós vimos vários acontecimentos em Jerusalém, isso vai ser importante nos próximos capítulos, após a ressurreição de Cristo, né? Então, Jesus passou mais de 40 dias ensinando, aliás, exatamente
mais 40 dias ensinando os discípulos, né, sobre o reino de Deus, falou para eles esperarem receber o Espírito Santo. Aí passaram mais 10 dias, teve o dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo e começaram a pregar a palavra de Deus ousadamente. E a partir daí nós vimos o Espírito Santo operando sinais e maravilhas através dos apóstolos. Esses sinais abriam portas para a pregação da palavra e, claro, apontavam para Cristo, né? E o que Lucas está falando repetidamente é que assim a igreja crescia rapidamente. E nós temos visto que a igreja lá em Jerusalém, a igreja primitiva, vivia uma profunda comunhão ao ponto deles dividir os próprios bens e conquistar a simpatia do povo. Nós vimos que eles se dedicavam especialmente a 4 coisas que toda a igreja deve incluir: o ensino dos apóstolos, a oração, a comunhão e o partir do pão. Depois nós vimos alguns problemas começarem a aparecer dentro e em volta da igreja, né? Vimos o início da oposição dos líderes judeus a essa mensagem que eles estavam ensinando, e nós vimos a resposta da igreja em oração por mais ousadia para pregar a palavra, e vimos até essa distribuição de bens ser afetada por causa de pecado dentro da igreja. E notem que, à medida que eu fui recapitulando aqui, nós podemos ver aqui que o Lucas menciona vários eventos que aconteceram fora e dentro da igreja, e, curiosamente, todos eles contribuindo para o crescimento da igreja, às vezes até de forma inesperada, né? Mas, especialmente, eu queria comentar os eventos dentro da igreja, também, que ele tem contado algumas coisas, né, como a gente viu, por exemplo, na história de Ananias, há poucos domingos atrás. E é assim que nós chegamos no capítulo de hoje, né, que vai ser mais um desses momentos. Nós vamos olhar para dentro da igreja, alguma coisa estava acontecendo dentro da igreja. Nós vamos pegar só os primeiros os primeiros versículos de Atos 6, e nós vamos fazer da seguinte forma hoje: nós vamos dar 3 passadas nesse texto, né? Então, vou dividir o nosso tempo aqui em 3 partes. Na primeira, nós vamos observar mais. Então, nós vamos observar quem são as pessoas, não vai ser fofoca não, pode ficar tranquilo, e quais são os fatos que estão narrados no texto. Depois, na segunda parte, nós vamos olhar a história do ponto de vista dos líderes da igreja, o que eles fizeram, e espero que assim a gente possa aprender algo aqui como igreja para a gente praticar. Nós vamos ver o que guiou a decisão deles, né, diante do problema que apareceu, e nós vamos considerar isso como um critério para a tomada de decisões na igreja. E, finalmente, na última parte, terceira e última parte, nós vamos olhar o outro lado da história, o lado dos membros da igreja, o que eles fizeram, ou melhor, como que eles responderam à decisão que os líderes da igreja tomaram. E nós vamos ver como que cada um de nós pode agir como um membro de um corpo saudável. Esqueci que eu tinha um slide só para mostrar os 3 pontos. Mas vamos ler o texto, então, se puderem, por favor, quem quiser aí abrir Atos 6, de 1 a 6. De 1 a 7, na verdade, eu escrevi errado aqui. Mas também está aqui na tela, se vocês quiserem. Deixa eu me virar e ler direto na tela. Então, vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos.
Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, para começar, não sei se vocês notaram, tem um monte de gente sendo mencionada aqui nesse texto, então vamos ver quem são essas pessoas, para dar um contexto para a gente. Acho que eu vou usar até o laser hoje, acho que legal. Então, eu coloquei em gráfico, se isso não estiver te ajudando, gente, você pode ignorar, tá? Só me escuta, mas isso para mim me ajuda. Então, esse grande retângulo branco aqui é a cidade de Jerusalém. Uma fonte não confiável revela que tinha mais ou menos 25 mil pessoas na cidade, ou talvez esse número esteja errado, mas não importa. E dessas 25 mil pessoas, nós já vimos que pelo menos mais de 5 mil estavam fazendo parte da igreja em Jerusalém, que é esse círculo de borda negra, que são todos esses 5 mil, então. Aí, dentre esses 5 mil pessoas da igreja, tinha os 12 apóstolos, e o restante era dividido em dois grandes grupos. Os judeus de fala hebraica, que de vez em quando eu vou falar só, que são os hebreus, só para facilitar, que é uma terminologia lá do F.F. Bruce, e os judeus de fala grega, que eram os helenistas. Então, tinha esses dois grandes grupos. Dentre os helenistas, tinha essas viúvas helenistas que estavam sendo negligenciadas na distribuição de alimentos, e dentro desse grupo, nós vamos ver que foi dentro desse grupo que eles escolheram 7 homens para delegar o ministério. E isso, eu acredito que tinha mais gente que não se encaixa em nenhum desses, por exemplo, os sacerdotes, né, que é mencionado, talvez eles façam parte desse grupo dos hebreus aqui. Então, são essas as pessoas de quem nós vamos ficar falando aqui, tá? Não é nada contra eles, não. Agora, em particular, vamos falar de alguns grupos específicos. Primeiro, vamos lembrar quem são os 12 apóstolos, né? O Jeff falou no capítulo 1, na primeira pregação da série, que eram os discípulos escolhidos por Jesus, exceto o Judas, né, que já tinha morrido. E eles substituíram Judas por Matias. E então eles passaram a se chamar de apóstolos, e todos eles eram testemunhas da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. O que dava a eles um testemunho bem especial, né, já que eles eram testemunhas oculares. E outro grupo interessante aqui são esses 7 homens aí com nomes muito bonitos, né? O Estevão realmente tem um nome muito bonito, o Filipe também, os outros nem tanto. Mas reparem nessa lista desses 7 homens, né? Bom, deixa eu fazer alguns comentários sobre essa lista. Primeiro, esse Filipe que está aqui, ele não é um dos 12. Né? Ele tem o mesmo nome de um dos 12, mas a tradição diz que esse Filipe aqui é chamado Filipe o Evangelista, enquanto o outro é chamado Filipe o Apóstolo. Esse Filipe, o evangelista, vai aparecer de novo nos capítulos 8 e 21, nós vamos ver, e quando a gente começar a ler o capítulo 8, vai ficar claro que não é um dos 12. E também não faria sentido, né? Ele estava escolhendo homens para desocupar os 12 apóstolos. Então, se eles pegassem um dos 12 e enfiassem lá no meio, não ia fazer muito sentido também. E esses 7 homens, todos eles têm nome gregos. Vocês perceberam isso? Eu também não tinha percebido isso, não, mas quando eu estava lendo os comentaristas desse texto, eles comentaram isso, e por isso acredita-se que estes 7 homens faziam parte do grupo dos helenistas, e provavelmente já eram líderes daquelas pessoas, né? Assim, informalmente. E o que eu acho mais interessante nessa lista é o seguinte, e fica aqui uma dica para você ler a sua Bíblia, né? A Bíblia, ela repete padrões, e os padrões que se repetem revelam o que o autor está chamando a nossa atenção. Ao mesmo tempo, quando o autor quebra o padrão, isso também é outra coisa que a gente deve prestar atenção. Então, aqui nós temos 7 nomes, mas só 2 desses camaradas aqui recebem qualitativos aqui. Por quê? Por que ele só falou do Estevão e do Nicolau, né? Então,
eu vou falar algumas hipóteses que eu li ou que eu pensei, mas se você não tiver de boa com essas hipóteses, tudo bem. O Estevão, eu acho que ele foi destacado porque nós vamos ver nos próximos capítulos, esse 6 e o 7, não lembro se o 8 também, acho que não, só o 6 e o 7, o Estevão passa a ser o nosso personagem principal, assim, humanamente falando, né? Então, os próximos eventos vão girar em torno de Estevão. Então, eu acho que por isso que ele quis focalizar muito nele aqui, destacar ele, né? Mas eu não vou dar nenhum spoiler, não. Nós vamos ver nas próximas mensagens. E o Nicolau, tem um autor que é o F.F. Bruce, que já foi citado aqui algumas vezes, que ele escreveu um livro sobre Atos. Ele fala que o Nicolau, talvez o Lucas quis destacar que ele é de Antioquia, porque o próprio Lucas nasceu na cidade de Antioquia, né? Isso é uma evidência externa à Bíblia, na Bíblia não afirma isso, e talvez por isso ele quis destacar que ele era de Antioquia, que é uma cidade na Turquia hoje, e também essa cidade, nós vamos ver mais para o final do livro, que ela se tornou um centro missionário. Particularmente, eu acho que o Lucas quis mencionar Antioquia por causa da direção que a história está tomando. No versículo 7, ele também cita Jerusalém. É interessante que ele sempre fala que a igreja está crescendo, mas pela primeira vez ele fala que a igreja está crescendo em Jerusalém. Então, eu acho que ele está destacando as cidades aqui, porque a história agora vai ter uma mudança de direção. A igreja vai ser obrigada a se espalhar e a cumprir o mandamento de Cristo, que é levar o evangelho a Jerusalém, a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Mas eu acho essas coisas muito legal, provavelmente vocês não, mas essa é coisa de nerd mesmo, não tem problema não. E, finalmente, acho que há 2 semanas atrás, o Jeff estava contando para a gente uma história meio triste, porque a gente viu que os líderes dos judeus, né, os próprios sacerdotes, estavam rejeitando a fé, né? E aqui a gente está vendo Lucas mencionar que agora alguns sacerdotes estavam se convertendo. Então, eu acho que é um único comentário que eu vou fazer sobre esses sacerdotes. Eu acho que é uma mudança que aconteceu agora, a conversão de alguns dos sacerdotes. Achei interessante. Então, essas são as pessoas. Agora vamos falar dos eventos que tem nessa narrativa aqui. Primeira coisa, repare que, mais uma vez, o Lucas está falando que a igreja estava crescendo. Ele começa falando do crescimento da igreja e termina falando do crescimento da igreja. Talvez ele começou a falar do crescimento porque ele queria chamar a nossa atenção de que 12 pessoas não poderiam tomar conta de 5.000 pessoas. Então, talvez por isso começou a surgir esse problema da distribuição de alimentos, que é o segundo evento aqui, que eu estou chamando de uma ameaça interna. O que é essa ameaça? O Lucas identificou esses 2 grupos, os helenistas e os hebreus. Esses grupos já existiam antes da igreja começar, certamente, mas provavelmente eles não se misturavam por causa dessa diferença étnica, e agora a igreja aproximou eles. E quando isso aconteceu, surgiu um problema. Nós vimos aí uma queixa dos helenistas, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. E por que eu estou chamando isso de uma ameaça? Por 2 motivos. Primeiro, se os 12 apóstolos tivessem que deixar de se dedicar ao ministério da palavra e às orações para atender à demanda de distribuição de alimentos, o crescimento da igreja poderia parar e talvez nós não estaríamos aqui hoje falando de Jesus. É claro que, eu estou falando do ponto de vista humano, é claro que na soberania de Deus isso não aconteceria. E segundo, se esse problema entre os 2 grupos não fosse resolvido, isso poderia criar uma divisão dentro da igreja
e atrapalhar o testemunho deles para fora da igreja, que seria um mau exemplo, né? E a solução encontrada para eles, então, foi delegar essa tarefa da distribuição de alimentos para outros homens, mas não a quaisquer homens, né? Eles escolheram homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E assim, a missão da igreja continuou, e a igreja continuou crescendo. Então, acho que deu para dar um contexto para todo mundo do que está acontecendo aqui, chamamos atenção para alguns fatos, né? E eu queria só chamar mais atenção mais uma vez de que o livro de Atos é uma narrativa, né? Então, a gente vê esses fatos sendo narrados e às vezes é fácil você só ler os fatos e passar para frente, né? Mas se cremos que essa palavra é revelação de Deus, eu acho que vale a pena a gente parar e meditar sobre o significado desses eventos, que com certeza Deus não queria só deixar a gente ciente dos eventos, Ele quer revelar mais coisas para nós. Então, vamos passar para a segunda parte. E agora nós vamos focar, então, no procedimento dos 12 apóstolos, o que eles fizeram, e vamos ver o que a gente aprende com eles. Então, nós já lembramos que esses 12 apóstolos eram testemunhas da vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, e que isso tornava o testemunho deles especial, né? Por isso, para eles, dedicar-se ao ministério da palavra era inegociável. Era uma ordem do próprio Cristo. E, em breve, Paulo vai entrar na história, no futuro dessa história, em relação a essa história, Paulo falou essa frase aqui que eu acho muito marcante para passar a ideia, né? Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu acho que isso comunica bem o sentimento dos apóstolos nesse momento para eles tomarem essa decisão. É claro que eu estou meio fazendo, igual o Galvão Bueno aqui, tentando adivinhar o que eles estavam pensando, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Mas vamos parar um pouquinho e vamos olhar o que é esse ministério da palavra ao qual eles se dedicavam. Esse ministério era um chamado para propagar a palavra. Mas qual palavra? O Evangelho de Cristo crucificado e ressurreto e o perdão dos pecados, ou seja, que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz em nosso lugar, pagando os nossos pecados e reconciliando-nos com Deus. A dívida que nós não poderíamos pagar foi paga por Cristo. E nós recebemos a graça de Deus, que é muito maior que nossos pecados. Então, vamos ouvir essa mensagem da boca do próprio Pedro, ou melhor, do texto do próprio Pedro, né, um dos apóstolos, que a gente já viu nos capítulos anteriores, enquanto ele se dedicava ao ministério da palavra. Só para a gente lembrar, Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Depois, em Atos 3, ele disse: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Em Atos 4, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em Atos 5, ele falou, Deus o exaltou, né, Jesus, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos seus pecados. Então, eles estavam sempre ensinando isso. Os apóstolos tinham sangue no olho para espalhar essa mensagem. O Evangelho, espalhar o Evangelho, era a missão deles. Por isso, eles não queriam que nada os impedisse. Não aceitaram parar diante da oposição das autoridades, diante das ameaças, como nós já vimos. Não aceitaram parar depois de serem açoitados. Então, não ia ser um problema de logística dentro da igreja que os faria parar agora.
Notem que a missão deles, o ministério da palavra e oração, eu vou falar demais essas palavras, gente, sinto muito, era a base para todos os acontecimentos que nós estamos vendo sendo narrados aqui. Então, a igreja crescia através do ministério da palavra e de orações. O problema que surgiu ameaçava o ministério da palavra e as orações. A solução proposta foi bolada de forma a eliminar a ameaça ao ministério da palavra e às orações. E uma vez que o problema foi resolvido, eles continuaram se dedicando ao ministério das palavras e às orações, e assim a igreja continuou crescendo. Então, para deixar claro, os 12 apóstolos, eles não se recusaram a servir às mesas, porque eles achavam que o serviço estava abaixo deles, nem porque achavam isso desnecessário, nem porque eles não eram capazes de fazer isso. Eles queriam preservar a missão da igreja. Por isso, criaram um novo ministério, uma nova estrutura, que fosse capaz de resolver o problema e abrir caminho para a continuidade da missão. Os 12 estavam reconhecendo que o chamado deles era o ministério da palavra e a oração. E eles estavam reconhecendo que precisavam de ajuda para suprir outras necessidades. Eles estavam reconhecendo a diversidade de dons na igreja e que havia mais pessoas capacitadas e com outros dons e chamados que poderiam fazer isso, servir às mesas. Então, reparem que esse novo ministério de servir às mesas não está de forma alguma desconectado da missão principal da igreja. Esse novo ministério, ele promoveu a unidade da igreja, né, porque resolveu o conflito, ele supriu necessidades na igreja, liberou os apóstolos para continuarem a se dedicar ao ministério da palavra e às orações. Então, gente, assim, a lição aqui, eu acho que ela salta aos olhos. Eu vou resumir da seguinte forma. A estrutura da igreja deve servir à sua missão, direta ou indiretamente. Eu entendo que esse pensamento nós devemos copiar, ou seja, nós, comunidade Horizonte, diante de decisões ou iniciativas, nós devemos nos perguntar como a nossa decisão vai servir à missão que a comunidade Horizonte tem. Então, caso você tenha esquecido, não tem problema, a gente está aqui para lembrar sempre, a missão da comunidade Horizonte é ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro que está crescendo na identidade, na comunidade e na missão de Jesus. Claro, gente, todo ser humano foi feito para dar glória a Deus, e Jesus Cristo deu um mandamento para todas as igrejas, que é de levar o Evangelho, né? Mas, como igreja local, nós estamos especificando mais ainda o nosso foco. Por isso que nós temos essa declaração de missão, que é totalmente coerente com essa missão que Jesus deu para todo mundo e com o objetivo final de todo ser humano, que é dar glória a Deus. Então, vamos dar alguns exemplos para ajudar. Nós temos conversado sobre a nossa necessidade de contratar um novo pastor principal de tempo integral. Então, qual que é o perfil de pastor que nós queremos? Bom, a gente tem que pensar, qual o perfil de pastor que vai servir a missão que a comunidade Horizontes tem? Nós estamos conversando sobre procurar um local apropriado para as nossas atividades. Como esse novo local pode servir a missão que a comunidade Horizonte tem? Será que nós precisamos de algum novo ministério? Qual novo ministério vai servir a missão que a comunidade Horizonte tem? E, da mesma forma, pode acontecer o contrário. Pode chegar um momento que a gente tem uma certa estrutura que a gente está usando e a gente percebe que ela não está mais servindo a missão por causa de mudanças, e aí a gente desarticula essa missão e passa para frente. Essa missão não, esse ministério, né? Então, eu não estou dizendo que esse é o único critério que deve dirigir as decisões, e muito menos eu estou querendo ofuscar, né, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo,
ele nos guia de várias formas, né? E uma delas é, obviamente, a palavra de Deus, e o que nós estamos vendo aqui nessa narrativa, né, à luz dessa narrativa, que a missão da igreja é um critério importante. Ainda mais se nós cremos que essa missão foi dada pelo próprio Espírito Santo. Talvez possa parecer meio óbvio dizer isso, que a missão da igreja deve guiar as nossas decisões, mas uma coisa que nós vemos, que eu vejo muito acontecer, não estou falando de nenhum lugar específico, mas é a gente querer copiar estruturas de outras igrejas, só a gente nem entende o motivo, a gente quer copiar, a gente vê uma coisa legal e quer copiar, mas será que aquilo faz sentido para a nossa missão? Então, esse é o ponto principal que eu queria falar nessa parte, mas eu vou citar outros 6 pontos aqui, eu vou só passar rapidamente, só para a gente pensar mais durante os próximos dias, né? Primeiro, esse texto está nos falando uma outra coisa importante, que a gente não deve negligenciar o ministério da palavra, né? Lembre-se lá em Atos 2, que a gente viu que as atividades básicas, né, mínimas que a igreja deve fazer, que é o ensino dos apóstolos, a oração, a comunhão e o partir do pão. Segundo, nós não podemos esperar que um pequeno grupo de pessoas lidere um grande grupo de pessoas, né? Isso é muito sobrecarregado, né? Terceiro, eu já falei, mas volta à advertência, né? Nós não devemos copiar estruturas. Igrejas de missões e contextos diferentes funcionam com estruturas diferentes, estruturas que servem às suas missões. Quarto, nós devemos cuidar dos necessitados, especialmente dentro da igreja. Não sei quais de vocês estiveram no dia da igreja, algumas semanas atrás, foi mencionado o pacto de membresia, e cuidar dos necessitados faz parte do nosso pacto de membresia. E eu gostaria até de citar alguns versículos, deixa eu ver se eu pus aqui. Puxa. Tiago disse: se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que isso adianta? O apóstolo Paulo também disse em Gálatas, quando eles tiveram um atrito lá sobre a circuncisão, a resposta foi, eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. E, espera aí que eu me embolei aqui rapidinho. E em Gálatas também ele diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quinto ponto, alguns comentaristas fizeram questão de falar que esse texto seria a instituição dos diáconos na igreja, ou seja, pessoas com funções especificamente de servir a determinadas necessidades, né? Então, se você for lá, quiser ir lá depois em 1 Timóteo 5, você vai ver o Paulo descrevendo mais os diáconos e sendo mais específico sobre as características do diácono. Só para vocês saberem, porque é usado o verbo diakoneu, em grego, que significa servir, e o substantivo significa distribuição ou ministério. E sexto e último ponto aqui, repare que tem essa questão étnica dentro da igreja, né? Os hebreus e os helenistas ali não se dando muito bem, até o contrário do que a gente viu, da generosidade que eles estavam vivendo ao extremo, agora ela está falhando. Então, nós estamos vendo pecado dentro da igreja, gente. Isso escandaliza vocês? Eu acho que é uma boa hora de pausar e só reconhecer mesmo, né, que as igrejas são imperfeitas, porque são feitas de pessoas, elas estão sujeitas a problemas que são gerados pelo pecado das pessoas, e isso deve deixar a gente alerta, né, entre nós, mas não para a gente ficar escandalizado, mas para a gente reagir com misericórdia e graça quando isso acontece, para perdoarmos uns aos outros, sermos pacientes, continuarmos ensinando, exortando, disciplinando, como Jesus ensinou lá em Mateus 18, e nunca perder a esperança, porque isso faz parte da nossa realidade,
E nós vemos que mesmo com esse problema, né, mesmo tendo defeitos dentro da igreja, a igreja primitiva continuou crescendo, o evangelho continuou se espalhando, né? E isso é uma mensagem de esperança para a gente e também de temor, né? Porque às vezes é muito fácil criticar alguma igreja por algum problema que acontece, mas Deus está usando vários membros do corpo. Então, de tudo isso, se eu puder escolher só um ponto para a gente não esquecer, eu fico com aquele primeiro que eu mencionei, que a estrutura da igreja deve servir à sua missão direta ou indiretamente. E às vezes é fácil falar em fazer ao invés do ser, mas notem também que os 12 apóstolos, quando eles escolheram os homens, eles enfatizaram, ou, quer dizer, eles não escolheram, eles pediram para o pessoal escolher, né? Eles enfatizaram o caráter e as qualificações das pessoas que se envolveriam nessa nova estrutura, né? Ou seja, o coração desses homens também importava e também corrobora com a missão da igreja. Então, vamos falar dessas pessoas. Na parte 3, vamos ver como que os membros da igreja responderam ao plano que os apóstolos propuseram. Então, primeiro, nós vimos lá no versículo 5 que tal proposta agradou a todos. Depois, eles, então, escolheram homens de bom testemunho, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. E, finalmente, apresentaram esses homens aos apóstolos. Reparem na simplicidade dessa resposta dos membros, né? Eles avaliaram a ideia. Falaram, uai, parece bom, né? Eram os judeus de fala mineira, por isso que eles falaram, uai. Depois, eles escolheram as pessoas que eram cristãos maduros, não eram quaisquer, mas também não precisavam de nenhum superpoder. E essas pessoas se apresentaram e assumiram a tarefa. Claro que os apóstolos oraram por eles, impuseram as mãos como sinal de autoridade. E, a partir do momento que eles assumiram essa tarefa, o que aconteceu? Eles passaram a dividir o fardo com os apóstolos e liberaram os apóstolos para continuarem a ensinar, a se dedicar ao ministério da palavra e às orações. Então, vejam bem, eles escolheram 7 homens cheios do espírito de sabedoria. Me parece que havia muitos homens cheios de espírito de sabedoria, então eles foram lá e escolheram 7. E é essa igreja que nós queremos ser, gente. Pessoas cheias de espírito e de sabedoria e prontas para servir. E eu creio que nós somos uma igreja desse tipo. Eu vejo bom testemunho em muitos de vocês. E eu vejo que Deus começou uma boa obra em nós, Ele está continuando, Ele vai completar, nós estamos prosseguindo para o alvo. E para continuar sendo uma igreja cheia de pessoas com essa característica, eu acho que seria interessante cada um de nós assumir a responsabilidade de se preparar, buscando crescer na direção deste perfil que nós estamos vendo aqui. Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, todos nós, membros, devemos diariamente, intencionalmente, afinar nosso relacionamento com Deus, deixar-nos encher pelo Espírito Santo, buscar sabedoria na palavra de Deus, através da oração também, buscando a maturidade. E nós vamos fazer isso individualmente, mas também em comunidade. Então, cada um de nós estará amadurecendo como filho amado de Deus e se preparando para estar à disposição do chamado de Deus. Além, é claro, né, da melhor parte disso tudo, que é aproveitar o nosso relacionamento pessoal com Deus. Tem um texto do Paulo que me encoraja muito sobre isso. Eu queria ler um pouco grande, mas fala sobre como estamos, aonde vamos e o que fazemos do jeito que estamos. Está em Filipenses 3. Eu vou ler. Eu quero conhecer a Cristo,
ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tentando dar um passo na direção mais prática, e sempre tem quando a gente fala de prática, sempre tem um risco, né, de parecer soar legalista ou querendo tomar uma ação que não é nossa, né? Mas em cooperação com o Espírito Santo, eu queria olhar o exemplo dessa igreja que a gente viu lá em Atos 2. Né? Eu entendo que por que havia pessoas preparadas que eles podiam escolher? Porque a gente viu lá em Atos 2 que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, às orações, ao partir do pão e à comunhão. E, através disso, o Espírito Santo os enchia. Deus usava essa dedicação deles para enchê-los. Então, dedicar-se a essas coisas é uma forma de nos prepararmos. E queria também lembrar, o Tiago até mostrou uma foto do encontro que a gente teve essa semana, eu queria lembrar que aqui na Comunidade Horizonte nós entendemos que o melhor lugar para essas coisas acontecerem é no grupo discipulado. O discipulado, nós tivemos uma série uma vez sobre os valores da igreja. O discipulado nós temos como valor da nossa igreja, como a espinha dorsal da nossa igreja. Ou seja, resumindo, depois um resumindo aqui, prepare-se, aproxime-se de Deus e deixe-se encher pelo Espírito Santo. Estou falando demais, né? Eu acho que eu não vou conseguir não, mas deixa eu tentar dar uma motivação para a gente sobre essa ideia de se preparar. O que está acontecendo no mundo, gente? Deus, desde o início da história, em todo o mundo, Ele está em missão. O reino de Deus está expandindo pelo mundo. E Deus, por suas razões, que só Ele sabe, Ele escolheu as igrejas para realizar isso. A Comunidade Horizonte é uma dessas igrejas, parte desta ação de Deus pelo mundo. A comunidade está participando, a Comunidade Horizonte está participando disso com seu próprio chamado. E cada pessoa aqui está contribuindo nessa obra, movido pela ação do Espírito Santo, usando seus dons, talentos, recursos, oportunidades, seja nos ministérios formais da igreja, ou em outros ministérios, ou na sua vida cotidiana. Eu sei que às vezes é difícil ver isso, ver que as pequenas coisas que Deus coloca para a gente praticar, elas importam, mas elas importam. E eu queria voltar à pergunta inicial que eu fiz para vocês que estão servindo nos ministérios. Esse serviço seu no ministério da igreja, ele importa duplamente. Assim como servir às mesas foi importante na igreja primitiva, cada ministério aqui na Comunidade Horizonte tem uma importância também. E assim como cada membro que servia às mesas lá na igreja primitiva estava não só suprindo uma necessidade, mas também liberando os apóstolos para outras funções, assim também quando você participa de um ministério aqui na Comunidade Horizonte, você ajuda a dividir o fardo e libera outras pessoas para outros ministérios,
para participarem das oportunidades da igreja. O seu serviço está conectando as pessoas à missão que o Espírito Santo deu para a comunidade Horizonte. Então, muito obrigado a vocês que estão servindo. O Dinei receber a pessoa lá na entrada importa, os professores aqui com as crianças importam, a condução aqui no louvor importa, o Zé colocando esse microfone na minha mão aqui importa. Muito obrigado. Repetindo, eu sei que é difícil ver todas as coisas trabalhando juntos, mas é assim que a coisa acontece, como o Tiaguinho citou muito providencialmente aqui, a história do Velho Testamento, né? No Êxodo, os homens segurando as mãos de Moisés, e isso trouxe a vitória. É interessante você pensar como um homem lá segurando a mão de Moisés, um gesto extremamente simples, e o resultado disso foi a queda de um exército inteiro. Então, terminando, talvez vou ser repetitivo, mas eu queria, mais uma vez, lançar mais 5 pontos aqui, só para fomentar discussões e pensamentos durante a semana, mas o ponto principal que eu queria falar mesmo era de se preparar. Os outros pontos secundários aqui são os seguintes. Primeiro, servir nos ministérios da igreja ajuda a dividir o fardo. Então, não vamos deixar ninguém sobrecarregado. Segundo, use a comunidade para descobrir seus dons, descobrir quais são as necessidades atuais e para dividir o fardo. Terceiro, talvez você não sabe o que Deus quer de você em termos de ministério. Então, comece com o mais simples, mais fácil, mais claro. Participe do que a sua igreja local está fazendo. Nós temos várias necessidades aqui, gente. Nós precisamos de mais professores, pessoas para organizar a igreja aqui no dia do culto, pessoas para receber visitantes, conectar pessoas das comunidades. Nas comunidades regionais, nós temos a oportunidade de servir. Então, se você quiser saber mais sobre isso, converse com as pessoas que estão liderando as comunidades ou com os presbíteros. As necessidades estão aí. Quarto, tem 2 erros que a gente pode cometer na ânsia de pensar sobre isso, né? Primeiro é achar que um serviço é pequeno demais e aí não topar servir. E segundo é achar que o servir de certa forma, é a única contribuição que nós temos dentro do reino de Deus, né? Nós vamos ver o que esse Estevão que estava servindo às mesas fez a seguir no próximo domingo. Não agora. E quinto, de novo, um dos valores da nossa igreja é o discipulado como espinha dorsal. Ele é o catalisador da nossa preparação e do nosso amadurecimento. Não estou ofuscando o Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz essa obra. Eu estou dizendo que o discipulado é uma das principais formas que Deus usa para isso. Então, para fechar, para alívio geral da nação, falei muito, mas os 2 pontos principais são esses. Primeiro, a estrutura da igreja deve servir a sua missão, direta ou indiretamente. E segundo, prepare-se, aproxime-se de Deus, deixe-se encher do Espírito Santo, para estarmos preparados para o que Deus quer fazer usando as nossas vidas. Então, deixa eu orar para terminar. Pai, obrigado, que o Senhor está fazendo uma grande obra no mundo. Essa obra já incluiu essas pessoas aqui, ó Pai. Eu vejo o Senhor fazendo grandes coisas, vidas sendo transformadas. Às vezes a gente esquece o tanto que o
O Senhor já mudou as nossas vidas, ó Pai. Obrigado que o Senhor usa igrejas como a nossa para isso e pessoas imperfeitas como nós para isso. Eu peço que o Senhor continue, ó Pai, nos preparando para aquelas obras que o Senhor já preparou de antemão para realizarmos, ó Deus. Que a gente possa confiar no Senhor e não na carne, assumir a nossa responsabilidade como colaboradores, ó Pai, das coisas que o Senhor faz, como parceiros do Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.